Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro aqui no nosso canal. Vamos falar com você sobre o fim para a infelicidade. E aqui, aquilo que é o início de tudo tem sido desprezado. O início para essa compreensão sobre quem você é e, portanto, para a realização da felicidade. O que representa o fim da infelicidade reside no autoconhecimento. Então, existem algumas coisas aqui que eu quero tratar com você dentro desse encontro. Uma dessas coisas é a questão do autoconhecimento. Por que o autoconhecimento é importante? Porque o autoconhecimento ele dá a condição para uma compreensão da verdade de todo esse processo dentro de você, que é o processo do pensamento. É o pensamento em seu estado caótico, desordenado, conflituoso, dentro de uma batalha com ele mesmo, dentro de um estado de contradição, que está criando e sustentando essa condição de infelicidade. Os estados internos de problema de ordem psicológica, todos eles denotam essa presença, a presença da infelicidade. Nós temos, por exemplo, o quadro, ou os diversos quadros de depressão, de ansiedade, de tédio, de solidão. E todos esses e outros diversos quadros, também nessa ordem, são quadros de infelicidade. Isso em razão de uma desordem psicológica. Então, enquanto houver essa desordem psicológica, enquanto o conflito interno se mantiver, o sofrimento estará presente. E esse sofrimento tem essa forma, a forma da infelicidade de se mostrar. Aqui eu quero tratar com você, em alguns minutos, como se torna possível ir além dessa condição de sofrimento psicológico, ou desse estado caótico psicológico de vida. Ou seja, como ir além da infelicidade na vida. E a forma direta para isso está no despertar de sua natureza divina, de sua natureza essencial, de sua identidade verdadeira, de sua identidade real. Então, essa consciência, ao despertar, ela coloca um fim para essa condição caótica. E eu tenho chamado isso o fim desse estado caótico, o fim para o pensamento. Eu falo dessa condição de pensamento. Quando há o despertar do seu ser, de sua natureza divina. E aqui entra algo que eu tenho revelado dentro desse canal. Você tem aí uma playlist tratando amplamente sobre esse assunto. E eu tenho dito aqui de uma forma muito clara para vocês. É impossível a liberação do sofrimento. É impossível a libertação de toda essa confusão interna que sustenta a infelicidade. Eu me refiro a estados internos psicológicos conflituosos. Como disse agora há pouco, ansiedade, depressão, a contradição do desejo, a questão do medo, em suas diversas variadas formas. É impossível o fim para isso sem o despertar da Kundalini. Então, esse é um assunto aqui em nosso canal que eu tenho tratado com aqueles que se aproximam. Isso acontece dentro desse canal, também acontece em encontros presenciais e também online. O trabalho aqui é olhar para aquilo que somos, é perceber aquilo que somos
e naturalmente irmos além de tudo isso. O desafio que é colocado para você na vida é ser. É ser aquilo que você nasceu para ser. É viver aquilo que você nasceu para viver. Uma coisa que se constitui impossível, que se mostra impossível, enquanto esse padrão de condicionamento, enquanto esse padrão de comportamento psicológico se mantiver aí. É necessário uma quebra para tudo isso. Então, o autoconhecimento, ele assenta uma base através da autoinvestigação, que é quando o autoconhecimento se torna possível, para o despertar da Kundalini. Kundalini é uma energia presente em seu corpo, nesse sistema, nesse mecanismo psicofísico. Então, há algo em você, algo presente aí que é inato, que nasceu com você. E a ciência da yoga conhece isso há milênios. Tem trabalhado com isso há milênios. A Kundalini Yoga, a Hatha Yoga, por exemplo, trabalham ou colocam a importância desse despertar, que é o despertar de sua natureza divina. Essa natureza divina, Ramana Maharshi chamava de consciência, e na yoga é conhecido por Kundalini. Essa energia que trabalha nesse organismo, que como sendo o próprio mecanismo da mudança, da transformação desse organismo, realiza esse trabalho. O trabalho de uma mudança física e psicológica nesse corpo, nessa mente. Então, a felicidade, que é você em seu ser, que é você em seu estado divino, que é você em seu estado natural, é algo possível quando há o florescimento da Kundalini. Quando há o aparecimento desse seu natural e divino estado de ser. Então, esse é o assunto principal aqui dentro do nosso canal. O assunto é a iluminação espiritual. Então, a iluminação espiritual é o florescimento de sua natureza divina, de sua identidade divina. Então, quando Kundalini desperta, quando há o despertar desta consciência, esse corpo-mente entra numa condição inteiramente nova. Algo completamente diferente e desconhecido de todos os padrões ordinários dessa mecânica psicofísica do ser humano comum. Essa mudança, a mudança dessa estrutura, desse corpo-mente, é uma radical transformação nessa condição de mente egóica para consciência, para plena consciência. O seu estado de consciência comum, aquele que você nasceu com ele, precisa passar por uma mudança, porque esse estado de consciência comum eu tenho chamado de estado de consciência mental. Note, você tem esse estado de consciência aqui, nesse instante, chamado estado de vigília. Durante a noite, você também tem um estado de consciência bem similar a esse. Quando sonha. Então, durante o sono, você tem uma percepção de realidade semelhante a essa percepção de realidade que você tem aqui nesse momento.
nessa consciência comum. Eu tenho chamado essa consciência comum de consciência mental. A sua percepção de realidade da vida, a sua percepção de realidade do mundo é a percepção da realidade da mente. Então, essa é a consciência mental. Você está consciente, mas não assumiu ser consciência. Então, no estado de vigília, você está consciente. No estado de sonho, você está consciente. E no estado de sono profundo, não tem você estando consciente. No entanto, há algo presente que continua imutável nesses três estados. No estado de vigília, no estado de sonho e no estado de sono profundo. Que é essa consciência? Essa consciência precisa aflorar. E quando ela aflora, ela assume essa consciência mental. Essa consciência mental é essa consciência de estar consciente. Não é a consciência de ser. Nesse trabalho do despertar de sua identidade real, de sua natureza divina, com o despertar da Kundalini, o que você tem presente agora é o despertar desta consciência de ser consciência. Na Índia eles chamam de Turiya. Turiya é esse quarto estado possível ao homem, ao ser humano. Você não nasce nesse estado. Ele precisa despertar. Ele precisa acontecer para você. E ele acontece com o despertar da Kundalini. Eu tenho chamado esse estado também de estado natural. Então, há vários nomes para esse estado, que é o estado de transcendência. E aqui a palavra transcendência é no que diz respeito a essa percepção ordinária que a mente egóica faz do mundo. Porque é exatamente isso que acontece. No seu estado de consciência comum, toda a sua percepção de vida, toda ela é baseada nas impressões do pensamento e no que o pensamento diz sobre o que está acontecendo. Vou lhe dar um exemplo disso. A sua visão sobre você é uma ideia, é uma crença. Não só a visão que você tem sobre si mesma, sobre si mesmo, como uma entidade separada, vivendo nesse corpo, vivendo nesse mundo. Toda percepção que você tem a partir desta consciência mental, a partir desta mente egóica, ela é baseada na ilusão que o pensamento faz sobre a vida. Assim, a sua visão que você faz, que você tem sobre o outro, a percepção de realidade que você tem sobre o outro, sobre o mundo, sobre a vida, não é a realidade. Então há uma distorção, a distorção criada pelo pensamento. O pensamento é uma espécie de espelho que distorce. Quando você olha para um espelho, a distorção que você vê é o senso de realidade alterado. O que o pensamento faz nessa consciência mental, ele dá uma percepção de realidade como a que você tem quando se vê no espelho, quando se olha no espelho. Ali está alterado, porque você não é como parece ser. Embora a imagem esteja ali, aquilo não é quem você é.
esse sentido de ego e identidade, esse sentido de separação, toda essa contradição nas relações, na relação com você mesma, com você mesmo, e na relação com o mundo. Toda essa confusão, todo esse estado caótico, psicológico, de infelicidade. E é muito simples observar isso. A insônia é um sinal de infelicidade. Se seu estado interno é de paz e quietude, é de ausência de contradições internas, não haverá preocupações. Note, você se deita para dormir e não consegue dormir. E há um disparo de pensamentos que se repetem, continuados, distorcendo todo o senso de realidade, criando imagens sobre quadros futuros, sobre crenças, sobre imaginações de eventos e acontecimentos tristes que já aconteceram, acontecimentos tristes que poderão acontecer. E ali deitado na cama, toda a ordem de preocupação psicológica e todo esse movimento de pensamento caótico no cérebro, desordenado, descontrolado, obsessivo, persistente, não lhe permite conciliar no sono. Então, há uma desordem psicológica no ser humano. Isso acontece quando você deita para dormir apenas? Não, isso acontece durante todo o dia, ou o dia todo. Mas durante o dia, você está atirado a diversas atividades e não percebe que já está em estado de complicação para dormir. Você só irá perceber isso quando se deita. Aí você percebe que não consegue dormir. Há um disparo contínuo, há um movimento de pensamento compulsivo. Repare, é um movimento compulsivo de pensamento, desordenado o tempo inteiro dentro de você, no seu estado de vigília. Então você é infeliz em seu estado de vigília. E quando dorme, esse mesmo estado psicológico se mostra em sonho, produzindo todo tipo de sonho. Alguns são até agradáveis, mas muitos deles são desagradáveis. E não há qualquer ordem psicológica dentro de você, nem no estado de vigília, nem no estado de sonho. Isso quando você consegue dormir. Porque em razão do peso da ansiedade, do seu estado de vigília, você tem dificuldade para dormir. Então, a insônia provocada ou sustentada por esse estado de ansiedade. Assim, esses quadros diversos são quadros psicológicos que a medicação não resolve. É possível até haver uma melhora física. Então, há um trabalho químico em razão daquela substância, daquela droga. Então, uma parte do cérebro fica como que anestesiada. Então, há uma melhora física. Mas isso não resolve. Porque a questão é basicamente o pensamento. Como o pensamento também determina o movimento do comportamento, você vai em busca de ajuda e também não consegue resolver isso tão facilmente. Na psicoterapia. Porque não há como resolver claramente essa questão do comportamento com facilidade, sem uma mudança nesse modelo de pensamento.
Então, esse é o estado de consciência comum a todos. Então, é necessário adentrarmos a essa compreensão sobre quem nós somos, realizarmos a verdade sobre nós mesmos. Esta realização da verdade está no despertar da Kundalini. Kundalini aqui é uma outra palavra para a consciência. Então, o despertar da Kundalini realiza uma mudança profunda nesse mecanismo, nesse organismo. E põe fim a esse modelo, que é o modelo do pensamento. Isso termina com o pensamento. Aqui eu me refiro a esse pensamento caótico, contraditório, desordenado, conflituoso, perturbado, que a mente egóica tem. Então, a iluminação espiritual, o despertar da verdade sobre quem você é, isso representa o fim da infelicidade. Porque isso é o aparecimento de sua natureza divina, de sua identidade verdadeira, que é Deus, que é amor, que é paz, que é felicidade. Então, a única cura radical para o fim da infelicidade, com tudo que a infelicidade representa, com todos esses quadros de desordem psicológica que a infelicidade representa, está no fim da mente egóica, no fim desse sentido de separação, desta ego-identidade, desta consciência mental, para o aparecimento desse quarto estado de consciência, que não é o estado de vigília, que não é o estado de sonho, que não é o estado de sono profundo. É você em seu estado de pura consciência, de pura realidade divina, que alguns chamam de iluminação ou despertar espiritual. É necessário um trabalho interno para essa constatação, para esse reconhecimento, para essa nova consciência. Então, o nosso trabalho é esse. Essa é a nossa proposta aqui. Como eu disse agora há pouco, nós temos uma playlist aqui nesse canal, me falando sobre isso, sobre o que é Kundalini e a importância desse despertar da Kundalini. Uma outra playlist que eu indico para você aqui no canal é a questão da chave para tudo isso, para esse processo acontecer, que é a real meditação. O fim desse estado caótico de pensamento está no fim do pensamento. É necessário ir além do pensamento. É necessário se descobrir fora do tempo psicológico. O tempo psicológico sustenta a ilusão de alguém presente, desse mim, desse eu, dessa ego-identidade. Sim, essa pessoa que você acredita ser não é real. Aquilo que é você transcende essa pessoa. Com todo esse sofrimento, com toda essa infelicidade, aquilo que você é pura consciência. Essa é a sua natureza verdadeira. Então, o fim do tempo psicológico, o fim desse link entre presente, passado e futuro, criado pelo pensamento, isso é o fim da ilusão de uma identidade vivendo no tempo, presa a esse modelo de memória, de imaginação,
de medos criados e sustentados pelo pensamento, de desejos criados e sustentados pelo pensamento, nessa noção de presente, passado e futuro. Quando há o fim para esse tempo psicológico, você tem o fim do pensamento. Então, seu estado natural é pura consciência. Quando o pensamento se faz necessário, ele se faz necessário de uma forma objetiva, clara, limpa, inteligente, sem produzir qualquer forma de conflito, de contradição. E quando ele não é necessário, ele não é necessário. Então você pode se deitar e 3 segundos depois, a 5 segundos, você já está em sono profundo. E a qualidade do seu sono, a qualidade do sonho, assim como a qualidade do estado de vigília, é algo completamente diferente do estado desta consciência mental, desta ego-identidade. Porque você realizou o seu ser, a sua natureza divina. Você está vivendo o seu estado que você nasceu para ser. Você agora está vivendo como uma criatura que realizou Deus nessa vida. Eles chamam isso de iluminação ou o despertar espiritual. Ok? Esse é o assunto nosso. Seja bem-vindo ao nosso canal. Você que ainda não se inscreveu, aproveita, se inscreve aí no canal. Lembrando a você, deixe o seu like, ok? E nós temos encontros online e também presenciais. Então, se isso é um assunto do seu interesse, podemos aprofundar isso juntos. Você tem um link aí na descrição e vamos trabalhar isso juntos. Ok? Valeu pelo encontro. Até o próximo. É aqui que você se vê dentro de uma condição onde você começa a desconfiar que há algo errado com esse modelo psicológico de existência que você carrega. Ou seja, você começa a desconfiar que essa condição